Henker que vive duas vezes. Capítulo 5. Tutorial 3. Capítulo 5. Tutorial 3. Em algum momento, depois de caminhar por um longo tempo, Yon-woo percebeu que havia algum tipo de padrão nas armadilhas. Há uma diferença em como os pontos de atributos são dados dependendo de como eu lido com as flechas. Por exemplo, se ele acertasse uma flecha de aço, sua força aumentava, se ele se esquivava, sua destreza aumentava, e se ele fosse atingido, sua saúde aumentava. Parecia funcionar assim porque as diferentes maneiras como ele manuseava as flechas estimulavam atributos diferentes. No entanto, nem sempre foi preciso. Além disso, pontas de flecha com cores diferentes estavam esparsamente misturadas com as outras flechas. À medida que suas estatísticas aumentavam constantemente, ele se tornou cada vez mais sensível. E antes que ele percebesse, ele poderia realmente ver as flechas. No início, ele pensou que estava errado. Era muito pequeno, mas várias cores estavam pintadas na ponta das pontas das flechas. Mas a luz era fraca demais para distinguir as cores, e era difícil verificar todas as flechas de uma vez, pois todas voavam em direções diferentes. E o fato de a maioria das flechas ter apenas pontas normais também o fez pensar contra. No entanto, à medida que a sua visão se fortaleceu e a sua capacidade de ver objetos dinâmicos aumentou, a sua suspeita gradualmente transformou-se em certeza. As pontas de flechas coloridas estavam lá com certeza. As cores que via até agora era vermelho, azul e amarelo. Yon-woo estava perdido em pensamentos. O que diabos é isso? Por que eles têm cores diferentes? Então ele se lembrou do que tinha visto no diário. Agora que penso nisso, nada no tutorial foi feito sem motivo. Mesmo a menor coisa. Tudo tinha um certo significado. E o mais curioso foi isso. As cores pintadas nas pontas das setas. Jeong-woo também não descobriu o segredo por trás disso. Isso é algum tipo de peça escondida? Seu irmão mal havia passado na sessão A com seus companheiros de equipe, mas Yon-woo estava lutando sozinho. Essa diferença parecia tê-lo ajudado a encontrar a peça escondida que ninguém havia encontrado antes. Yon-woo voltou a se mover, pensando que deveria experimentar. Switch asterisco. Bem a tempo, das 6 flechas que foram disparadas contra ele, havia uma com ponta de flecha azul. O que posso verificar agora são meus atributos e habilidades. Se for assim. Yon-woo evitou todas as outras flechas e acertou apenas a azul. Espiga asterisco. Sua força aumentou em 1 ponto. A proficiência da habilidade, fortalecimento dos sentidos, aumentou 4,2%. As mensagens informando-o sobre o crescimento de seu status de força e proficiência em habilidades apareceram. Não foi ineficaz, mas... Não é isso. Yon-woo balançou a cabeça. Deve haver algo mais, uma diferença distinta que o separa das outras flechas. Depois de muito tempo, outra flecha colorida apareceu. Desta vez era vermelha. Yon-woo se virou e desviou de todas as flechas, exceto da vermelha, que ele então desviou. Ele sentiu uma pontada no pulso ao aparar a flecha, percebendo que ela era mais pesada que o resto. Você bloqueou uma seta vermelha. Sua força aumentou em 3 pontos. É isso. Yon-woo sentiu-se sério. Um aumento drástico na força. Foi uma grande diferença em relação ao crescimento lento habitual. Janela de status. Jogador. Yon-woo Cha. Característica. Sangue frio. Força. 19 destreza. 19 saúde. 14 poder mágico. 21. Habilidades. Olhos dracônicos, 0,0%. Fortalecimento dos sentidos, 4,3%. Previsão, 0,0%. Yon-woo sorriu levemente. Com o passar do tempo, a velocidade de crescimento de seus atributos foi diminuindo pouco a pouco. Agora, ele encontrou uma maneira de aumentar seus atributos mais uma vez. Cada cor deve estar relacionada a um atributo diferente. Vermelho era força. Então, e os outros? Quando ele bloqueou a flecha azul, nada aconteceu. Isso significa que diferentes ações são necessárias dependendo da cor. Assim que Yon-woo chegou a um entendimento aproximado, ele procedeu muito mais rápido. Switch asterisco. A seta azul foi mais rápida que outras. Desta vez, ele não acertou, mas evitou por pouco. Você se esquivou de uma seta azul. Sua destreza aumentou em 2 pontos. A seta amarela era mais nítida. Como as ações de golpes e esquivas já estavam atribuídas a cores diferentes, ele esticou o braço esquerdo só para ver se funcionava. Puck asterisco. Você foi atingido por uma seta amarela. Sua saúde aumentou em 2 pontos. Isso é loucura. Yon-woo mal conseguiu puxar uma parte da flecha antes que sua expressão se transformasse em uma carranca devido à dor. Sentindo como se seu braço estivesse caindo. Ele inibiu ao máximo os nervos encarregados de transmitir a dor e expôs apenas as partes onde os ossos e articulações não seriam danificados. Mas era claramente algo que uma pessoa normal não faria. Ele começou a sentir tonturas novamente por causa da perda de sangue. Ele mal conseguia se controlar graças ao aumento de sua saúde. Mas sem isso ele já teria caído. E então? Tosse asterisco. Yon-woo tossiu com a boca cheia de sangue. O sangue escorria da palma da mão que cobria sua boca.
Inibir seus nervos não fez com que os sintomas desaparecessem. A dor estava se espalhando pelos nervos do braço esquerdo por todo o corpo. Ele continuou vomitando. Ele estava à beira de desmaiar. Seu corpo estava avisando que ele não aguentaria mais, que já era uma loucura ele ter suportado até agora, e que se ele não descansasse imediatamente, ele iria desmaiar. Yeon-woo, entretanto, cerrou os dentes novamente. Essa dor não é nada comparada com o que Jeong-woo passou. Mesmo que Yeon-woo não tivesse experimentado isso sozinho, ele estava bem ciente da dor que seu irmão havia sofrido, porque havia observado repetidamente as imagens registradas no diário. Se ele não aguentasse nem isso, não haveria nada que pudesse fazer por seu irmão no futuro. Yeon-woo puxou com força a flecha amarela de seu braço esquerdo. Seu corpo já havia atingido seu limite, mas no processo ele conseguiu o que desejava. Vermelho é força, azul é destreza, amarelo é saúde. Então, bastava agir de acordo com cada cor. Ainda havia um longo caminho a percorrer antes de chegar ao final da passagem. Através de seus sentidos, ele podia sentir que ainda havia muitas armadilhas. O que também significava que havia muitos pontos de atributos que ele ainda poderia aumentar. Mais uma vez, o sangue se acumulou na parte inferior de sua mandíbula. Yeon-woo engoliu em seco e seguiu em frente, seus olhos brilhando como chamas. Um passo de cada vez. Yeon-woo correu com passos vacilantes. Oh Ryo, ele é realmente um participante incrível. Acho que nunca vi tal personagem. Milhares de telas flutuavam em diversas fileiras na frente do Guardião e Volk, mostrando todos os jogadores atualmente participando do tutorial. Todos eles tinham aparências diferentes. No entanto, os olhos de Volk estavam fixos apenas em uma tela localizada em um canto. Lá estava Yeon-woo, que caminhava penosamente por uma passagem como se fosse cair a qualquer momento. Originalmente, ele não deveria ser um indivíduo tão atraente. Na verdade, esta rodada de tutoriais teve muito para ver. Não apenas os irmãos da família Cheong-lan, os mais esperados entre as tribos de um chifre, mas também a dupla idiota que pretende se tornar um Henker e um espadachim de ascendência marcusiana. Cada um deles era forte o suficiente para que, mesmo que começassem a escalar a torre imediatamente, não ficariam para trás. Eles já haviam entrado na seção e desde o início e estavam realizando missões. Alguns deles já estavam na seção F. Não se sabia quem seria o único a alcançar a pontuação mais alta neste tutorial. No entanto, os olhos de Volk estavam estranhamente fixos em Yeon-woo, que estava preso na seção A há dias, e não nos da seção E. Ele pensou que Yeon-woo iria morrer depois de alguns passos quando apareceu pela primeira vez. E que esse filho da puta sem nenhuma habilidade iria se superar e seria fodido. Mas Yeon-woo superou completamente suas expectativas. Outros lutariam para passar ou até mesmo serem aniquilados na seção A, mesmo que formassem partidos, mas Yeon-woo gradualmente progrediu sozinho e até encontrou a peça escondida nas pontas das flechas. E com uma vontade de ferro, ele aumentava constantemente suas estatísticas aproveitando a peça escondida. Mesmo que o corpo de Yeon-woo estivesse claramente em um estado onde não seria estranho ele cair a qualquer momento. Esse cara, ele é o verdadeiro negócio. Depois de ser guardião por tanto tempo, ele podia sentir isso intuitivamente. Outros pioneiros também foram ótimos. Mas esse era o cara que iria virar todo o tutorial de cabeça para baixo. Ainda haverá muitos perigos à frente, mesmo que ele consiga passar por esta sessão, mas se ele conseguir passar pelas outras sessões tão sabiamente como está agora. E Volk ajustou seu monóculo. Yeon-woo já estava chegando à última parte da sessão A. Acho que esta rodada do tutorial será muito divertida. Oh Ryo. Jogador. Yeon-woo Cha. Característica. Sangue frio. Força, 29 destreza. 33 saúde. 30 poder mágico, 21. Habilidades. Olhos dracônicos, 0,0%. Fortalecimento dos sentidos, 8,3%. Previsão, 0,0%. Enquanto caminhava pelo corredor, Yeon-woo verificou sua janela de status e cerrou os punhos. Todos os atributos, exceto o poder mágico, aumentaram acentuadamente. Comparado a quando chegou, ele ganhou uma soma total de 55 pontos de atributos. Para aumentar seus pontos de atributos, é preciso treinar regularmente ou ultrapassar o limite. Mesmo que eu esteja enfrentando isso como jogador solo, a quantidade de conquistas que consegui até agora em um dia deve ser considerada decente. Não, na verdade não foi apenas decente. Foi uma grande conquista. Nenhum dos outros jogadores conseguiu melhorar tanto seus pontos de atributos em tão curto prazo. Não é só isso. Minha força muscular, mobilidade, resistência, poder explosivo e poder em geral aumentaram. Pode ter sido fisicamente difícil, mas o resultado o deixou satisfeito. Ele ficou um pouco desapontado por não conseguir aumentar seu poder mágico, mas apagou a ideia da cabeça porque não sentia necessidade disso agora. Sorriso asterisco. Yeon-woo empurrou o portão de ferro à sua frente com um leve sorriso na boca. Ranger asterisco. Você chegou ao ponto de chegada. Suas feridas serão curadas. Foi no momento em que chegou ao portão de ferro que terminou o que parecia ser uma passagem sem fim.
Yon-woo já estava tão exausto quanto poderia estar. Seu corpo estava cheio de vestígios de sangue e havia algumas flechas que ainda não haviam sido retiradas. Sua cabeça estava queimando por focar continuamente em seus sentidos. Ele não sabia que outras armadilhas o esperavam além do portão de ferro. Mesmo assim, Yon-woo abriu e passou. Então, o que apareceu na frente dele foi uma sala com cerca de 10 pyeong, de espaço. Ao mesmo tempo, uau asterisco. Um enxame de luzes brancas subiu ao longo das feridas onde se formava pus sangrento. As feridas começaram a cicatrizar lentamente e o pus diminuiu. Seu corpo desgastado também estava sendo preenchido com energia. A base foi projetada para permitir a recuperação dos jogadores machucados e cansados da passagem pela seção A. Yon-woo sentiu-se aliviado por poder recuperar o fôlego e satisfeito por ter chegado a esse ponto. Asterisco Isel que asterisco. E ele adormeceu sem perceber. Eu adormeci? O corpo de Yon-woo estava rígido. Como viu no diário, foi possível recuperar a condição física no ponto de chegada. Quando percebeu que suas feridas estavam sendo tratadas, sentiu uma sensação de alívio e só quis tirar uma soneca. Mas ele dormiu mais do que pretendia. E quando ele abriu os olhos para verificar a hora. Esconde, esconde. De repente, um homem cujo rosto estava coberto por um manto acenou com a mão na direção de Yon-woo. Yon-woo ficou tão surpreso que rapidamente se levantou e pulou para trás. Ele rapidamente levou a mão à cintura. O suor frio escorria pelas suas costas. Este homem, o que é ele? Por que ele nunca notou uma pessoa bem ao lado dele? Sua habilidade de fortalecimento dos sentidos estava claramente ativa. A habilidade era examinar toda a sala, mas esse cara foi o único a evitá-la. Como se ele estivesse isolado do mundo. Naquele momento, uma descrição do diário veio à sua mente. Ocasionalmente, comerciantes apareciam no ponto de chegada e vendiam itens que os jogadores precisavam por um preço. Variando de comida comum a poções, livros de habilidades e todos os tipos de artefatos diferentes, os comerciantes vendiam tudo o que havia. O comerciante misterioso? Oh! O homem de manto soltou uma risada e bateu palmas. Aplaudir asterisco. Então, o espaço atrás do homem se distorceu, revelando prateleiras repletas de itens diversos. Estou feliz que você saiba quem eu sou. Saudações, meu crédulo, quero dizer, adorável cliente. Eu sou um comerciante de passagem.